Graça e paz para você que está me vendo, me ouvindo. Estou aqui quase finalizando a leitura do livro de Deuteronômio, né? E é interessante, dentro dessa leitura, o quanto Deus é cuidadoso com o seu povo, que saiu da escravidão do Egito e estava entrando nessa nova terra, né? Nessa terra prometida, que segundo o próprio Deus ela manda leite e mel. Ele fala para que o povo pegue dos seus primeiros frutos e leve até o sacerdote e deem não só para os levitas, como para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros que ali estavam, desses primeiros frutos, como uma dedicação ao Senhor, agradecendo, porque antes eles eram escravos e agora eles eram livres e poderiam produzir, né, a sua própria comida, e ali eles tinham de tudo naquele local. Então olha como é que Deus ele é zeloso, e ele zela inclusive para aqueles que têm uma falta de necessidade, né? E aí eu lembro que quando Jesus recebeu o óleo, né, de unção nos seus pés, Judas ficou ali indignado, né? Porque era um óleo tão caro que poderia ser utilizado para vender, porque dava 300 denários, se não me engano agora de cabeça. Não sei que era muito dinheiro, era muitos dias de trabalho, era quase um ano ou mais, era quase um ano de trabalho, é isso mesmo, quase um ano, são 300 denários, 365 dias, praticamente um ano de serviço ali jogado aos pés de Jesus. Só que Judas ele não estava preocupado com a caridade, né? Com o dar aos pobres. A própria Bíblia diz que ele falou isso e pensou nisso porque ele tinha a bolsa, né? E metia a mão na bolsa. O que ele tinha a bolsa? Provavelmente ele era o tesoureiro, provavelmente era ele que recebia as ofertas das pessoas para Jesus e distribuía para que eles se alimentassem, para que eles comessem no meio do caminho, para que eles pudessem ali em alguma pousada, né? E por aí vai. E aí, vendo aqui também que no passado Jesus fala sobre os órfãos, viu? Sobre ajudar. Ele fala que quando o povo dele estivesse arando a terra, que ele não voltasse para pegar aquilo que caiu, que deixasse lá, para que os pobres pudessem pegar, para que as viúvas, para que os órfãos, para que aquelas pessoas necessitadas pudessem pegar. Que ele passasse fazendo a colheita e por algum motivo cai ou não consegue fazer a colheita inteira, fica alguma coisa no meio do caminho. Não pegue, deixe lá, para que essas pessoas sejam alcançadas. E aqui você tem duas situações, né? Um Deus que cria uma lei sobre prosperidade na sua vida, mas que você não, mesmo dentro dessa prosperidade, você não pode se esquecer daqueles que necessitam. E um Deus agora que fala bem assim, depois que Judas fala, ele fala assim, que aquele momento ali foi para ele, né? Deixa ele fala assim, se você sempre terão os pobres, tipo assim, deixa ela fazer isso. Os pobres vão estar aí para vocês ajudar depois. Não tem problema nenhum ter gastado isso. E aí a gente entra dentro de um dilema, dentro de uma igreja, e quando eu digo igreja, é a igreja de Cristo. Eu tô falando placa. Tô falando cristão, né? Que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então quando você vê uma igreja que às vezes entra em discussão dentro dos ministérios, dentro das placas, do que pode ser feito, o que não pode ser feito, de caridades e dízimos e ofertas e tudo mais, tem que ser mais caridoso, senão você não vai para o céu. Aqui eu vejo o seguinte, Jesus, ele nunca ensinou sobre a caridade em si, quando ele estava na Terra, quando ele veio nos ensinar. Ele nunca diretamente ensinou a caridade, né? Ele nunca diretamente falou, olha, vocês têm que fazer caridade, porque senão vocês vão pro céu. Em nenhum momento. Ele sempre veio falar sobre mudança de vida, mudança de mente, mudança de caráter. Por quê? Porque uma pessoa que tem um caráter mudado, uma pessoa que tem um caráter transformado, uma pessoa que entende quem é Jesus e o que ele veio fazer, ela automaticamente ela vai fazer a caridade. É interessante a gente entender o seguinte, o reino de Deus não é caridade. O reino de Deus não é você fazer doações. O reino de Deus não é você dar marmita para mendigo. O reino de Deus não é você dar cesta básica para quem necessita. O reino de Deus não é você ajudar o seu irmão. O reino de Deus são pessoas transformadas em Cristo Jesus. Então eu não faço caridade para alcançar o reino de Deus. Eu faço caridade porque o reino de Deus me alcançou. Sentiu a diferença? Não é que não se faça, tá, gente? Eu quero que a gente entenda. Por quê? Hoje o católico, muitos católicos que eu já conversei, falam de Martinho Lutero com um ar de raiva. Aquele Martinho Lutero fez isso, né? Dividiu a igreja. Mas exatamente por causa disso, porque as pessoas achavam que o reino de Deus era alcançado pela caridade. Elas queriam comprar o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, ou seja, é algo imerecido. Se eu sou uma pessoa caridosa, ajudo e dou, e por causa disso eu alcancei o reino dos céus, eu alcancei o reino de Deus, então eu conquistei o reino de Deus. Eu comprei o meu acesso ao reino de Deus. E isso não existe. E isso não existe. O reino de Deus fala de pessoas transformadas, de mentes mudadas, de pessoas que antes faziam coisas erradas e hoje não fazem mais, de pessoas que vigiam todos os dias, que oram todos os dias, que leem a palavra dele todos os dias, que ele fala, aquele que me ama, lê a minha palavra e guarda os seus mandamentos. Então o reino de Deus são de pessoas mudadas, transformadas, pessoas que entendem que o seu trabalho, que o fruto do seu trabalho é o que você vai se alimentar, porque a palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então a própria palavra de Deus diz, não fala sobre assistencialismo, a palavra de Deus fala sobre trabalho, sobre fruto do seu trabalho, sobre trabalhar, sobre sair de preguiça, sobre sair do comodismo e ir e trabalhar, arregaçar a manga e fazer com que você desfrute do fruto do seu trabalho.
A palavra de Deus ela é bem clara. Ela quer que nós sejamos pessoas trabalhadoras, pessoas que vá, pessoas que fazem. Enquanto tiver um mato para capinar, você vai capinar. Enquanto tiver um carro para você vigiar, você vai vigiar. Enquanto você tiver uma senhorinha para você ajudar a levar uma sacola e ganhar uma moeda, você vai. Quando tiver paçoca para vender no sinal, você tem que fazer. Então, o reino de Deus fala de mentes transformadas, de pessoas que mudam a mente, que mudam o seu ambiente e que vivem um novo. Não é você viver do assistencialismo. E não é você achar que dar o assistencialismo, de ajudar alguém, fala sobre o reino de Deus. E eu volto a frisar, porque às vezes as pessoas confundem muito. Eu não estou falando aqui do fim dessas coisas. Eu estou dizendo que o reino de Deus não fala sobre isso. E ser do reino não é isso. Ser do reino é ter mente transformada. Então, eu sou uma pessoa que sou caridosa, que ajudo, que dou esse assistencialismo, não para conquistar o reino, mas porque o reino me conquistou. Eu queria frisar isso porque às vezes a gente... olha só, Jesus, 300 denários, quase um ano de trabalho ali derramado aos seus pés como forma de adoração. Então tudo que você faz pro reino de Deus, Jesus não está mais aqui, né? Ele deixou o Espírito Santo em nós. Mas aí a gente constrói templos para a honra e glória dele, né? Para o povo se reunir. E aí a gente tá ali, muitas das vezes, fazendo doações para que esse templo fique mais bonito, para que esse templo fique mais jeitoso e tudo mais. Com certeza, é importante que seja confortável. É importante que aquele momento ali seja um momento em que você possa dar o seu melhor para Deus de corpo e alma, né? Mas, quando Jesus ele fala assim, os pobres sempre estarão com vocês, mas eu não. Ele estava falando daquele momento específico. Então, hoje, ele não está mais no nosso meio. Então, a Bíblia diz que ele está dentro de nós. Então, esse aqui é o templo do Espírito Santo. Hoje, ele não está mais aqui fisicamente, porque ele foi aos céus. Mas ele disse que eu vou deixar um consolador. E esse consolador agora está aqui, ó, dentro de nós. É um Deus que habita dentro de nós. Não existe nenhuma religião no mundo, não existe nenhuma religiosidade por fora do cristianismo que o próprio Deus habita dentro dele. Não é toma posse de mim e faz o que quer de mim, não. Ele habita em mim. E eu entro em concordância com ele. Então, hoje, esse templo, quando Jesus fala assim que ele não estaria mais conosco, né? Ou seja, mas quando ele estava com os discípulos, então era necessário sim que honrassem ele e que olhassem para ele como Messias e que valeria a pena doar tudo em prol dele. Então, hoje, nos dias atuais, o que é você derramar 300 denários diante dos pés de Jesus? O que é você derramar em prol dele? É você pegar os seus recursos, é você pegar daquilo que você tem, daquilo que você trabalha, daquilo que você sonha e almeja ter como casa, carro, como posses, como empresa, e você olhar para tudo isso e falar assim, olha, cara, eu poderia conquistar mais, eu poderia pegar esse dinheiro e reinvestir em marketing, eu poderia pegar esse dinheiro e fazer isso, e ter mais e mais, mas a própria palavra estolo, para quem você está fazendo tantos celeiros para juntar tantas coisas? Derrame esse óleo, esses 300 denários aos meus pés. Os pés fala da preparação do evangelho. A preparação do evangelho da paz. Ele fala, calçarei os seus pés com a preparação do evangelho da paz. Então, esse derramar e o pensar em Cristo mais do que no órfão, mais do que na viúva, mais do que no necessitado, é você pegar parte dos seus recursos, do seu tempo, da sua vida. Porque dinheiro fala de vida, que é tempo gasto para conquistar aquilo. E derramar aos pés de Jesus, ou seja, derramar aos pés do evangelho. Aquilo que faz com que o evangelho cresça, com que o evangelho evolua. De repente você ofertar em missões, essas pessoas que estão indo para missões em lugares que você não vai, em lugares que você não tem coragem de ir, ou você não tem estrutura para ir. Porque a palavra diz que quando você é solteiro, você cuida das coisas de Deus. Quando você é casado, você cuida das coisas da sua casa. Então o solteiro ele pega, coloca a mochila nas costas e vai para a África, e vai para o Nordeste, e vai para os ribeirinhos. Às vezes o casado não tem mais essa possibilidade. Então às vezes você investe nessas missões. Dentro dessas missões, as pessoas vão fazer coisas de caridade, porque missões na África, eles dão comida, eles constroem casa, missões no Ribeirinho, missões no Nordeste, eles fazem isso, ou seja, já está incluso a caridade. Então, o que eu quero trazer para você, lembrança, é que o Senhor, ele se preocupa, sim, com o pobre, mas ele também quer que você faça a sua obra. Quer que você invista recursos também na sua obra. Eu não estou para falar de dízimo, de oferta, de dinheiro para que você faça na sua igreja, ou que você faça alguma coisa desse tipo, mas estou querendo te lembrar que você precisa, sim, ser uma pessoa que investe no reino de Deus. Mas você não precisa deixar de fazer a caridade. Mas também você não precisa fazer a caridade e deixar de investir no reino de Deus. Porque os pobres sempre estarão convosco. E por que Jesus falou que o pobre sempre estará convosco? Porque muitas dessas pessoas pobres não vão mudar a mentalidade. E não adianta assistencialismo. Não adianta só dar cesta básica. Não adianta só dar comida. Não adianta só ir lá e fazer casa pro pessoal da África, pro Nordeste ou pro Ribeirinho. Não adianta só fazer isso. Porque assistencialismo vai alimentar o corpo por um tempo. Mas o reino de Deus vai mudar a mente para sempre. Por isso que Jesus falou, por que você está preocupado com aquele pobre? Ao invés de estar preocupado comigo, alguém que está ungindo os meus pés, que está me preparando para aquele grande dia, que seria a sua crucificação. Ela está me preparando para aquele grande dia.
E aqui é um ato profético que ela está ungindo aquele que faz a preparação do evangelho da paz, aquele que leva o evangelho da paz. Então o evangelho traz paz, a paz que excede todo entendimento. Então essa paz ela precisa chegar naquela pessoa desesperada, faminta. E como essa paz chega para ele? Também através de alimento, também através de assistencialismo. Por quê? Porque como é que eu vou trazer uma paz para uma pessoa que está morrendo? Eu quero falar aqui de Jesus para você, ó, Jesus salva, liberta, tá ali, ó, morrendo de fome, pensando na comida. Ele não vai te ouvir. Então tá vendo como o evangelho ele é tão lindo? Eu não faço assistencialismo para entrar no reino. Eu faço assistencialismo porque o reino entrou em mim. E como o reino entrou em mim, eu quero que o reino também entre nessa vida. Só que essa vida, para que ela me dê atenção, para que ela consiga ter uma mente desbloqueada daquilo que ela está vivendo, da miséria, da escassez, das dívidas, do problema, eu preciso ajudar ela. Eu preciso tirar essa escama dos olhos dela, porque os olhos dela estão vendados, presos numa situação de miséria, uma situação de problema, uma situação de doença. Então eu preciso dar essa assistência. Quando Jesus fala sobre o bom samaritano que chegou no caminho e viu aquele homem todo ali ensanguentado, né, que foi maltratado e outras pessoas passaram por ele e não ajudaram, fala até do levita, né, fala do sacerdote que comenta muito sobre dízimo, sobre ofertas, mas naquele momento ele não ajudou aquela pessoa. Então, já o bom samaritano não só ajudou ela, como deixou paga o tempo que ela ficaria ali sendo tratada, curada e alimentada. E disse que quando voltasse, se ele tivesse gastado mais do que ele deixou pago, ele ainda pagaria o resto. Olha só. Como é que aquela pessoa ferida, machucada, no meio do caminho, eu vou chegar ali, olha, você está dando de pão, mas ó, Jesus é o pão da vida. Eu sei, ele é o pão da vida. Só que o pão da vida, quando a multidão estava faminta, ele deu pão, peixe, ele deu comida, alimento. Então esse vídeo, gente, não é sobre dízimos e oferta. Esse vídeo não é sobre assistencialismo. Esse vídeo é sobre o reino de Deus, que muda a nossa mente e nos faz enxergar o irmão do lado. É sobre o reino de Deus, que muda a nossa mente e para de ficar com briga política sobre o Bolsonaro e sobre o Lula e olha pro cara que tá do lado. Porque esses poderosos aí, gente, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles têm as vidas dele ganha. Eles estão ali, ó, ricos, milionários. E nenhum deles vai, de fato, mudar a vida de ninguém. Quem muda a vida das pessoas é aquele que consegue mudar a mente. E só quem muda a mente de uma pessoa é Jesus. Porque ele entra dentro de nós através do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele muda a nossa mente. Ele muda a nossa vida. Ele faz com que a gente pense melhor na hora de votar. Aí eu vou fazer o link, eu vou tirar todos esses que aí estão, porque eu vou mudar. Porque a gente nunca viu mudança, então vamos tirar todo mundo, vamos colocar pessoas novas. Ah, e se essas pessoas novas fizerem besteira? Pô, me enganaram, mais um que me enganou. Então vamos mudar. Mas só que isso aí são tentativas humanas. Não vai ser realmente de fato aquilo que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença sou eu, na minha comunidade, no meu dia a dia. E se todo mundo começar a pensar nisso, ou seja, nas comunidades, nas quadras, nas ruas, naquele bairro, porque às vezes a gente quer pensar muito a nível Brasil e é difícil. Não que não possa ter esperança de que mude, mas é difícil. Mas se a gente começar no bairro, se a gente começar no nosso conjunto, se a gente começar no nosso condomínio, no nosso bloco, na nossa rua, na nossa quadra, a gente talvez alcance o nosso bairro. E assim a gente vai conseguindo fazer mudanças de verdade. Então entenda, o reino de Deus não é sobre assistencialismo. O reino de Deus é sobre pessoas transformadas, mudadas. E aí sim, elas vão fazer um assistencialismo de qualidade. Sabe por que é de qualidade? Porque ela não vai querer só suprir essa pessoa no físico. Ele vai recobrar o físico dessa pessoa, mas ele vai trazer o alimento que muda a mente, que muda a alma, que muda o espírito dessa pessoa e que traz uma transformação verdadeira e genuína. Então entenda, Jesus ele fala sobre ajudar sim o pobre e a viúva. Ele fala sobre isso aqui no Velho Testamento, né? O próprio Deus fala aqui no Velho Testamento sobre ajudar essas pessoas. Mas lá no Novo ele fala, olha, a preparação do evangelho é mais importante porque ela muda a mente, ela muda a perspectiva, ela muda a sua forma de olhar as pessoas, de olhar a quem está à sua volta. E com isso, você vai cumprir tudo aquilo que eu falei lá atrás, sobre ajudar o pobre, sobre ajudar a viúva, sobre ajudar o estrangeiro. Nós temos tantos venezuelanos que estão vindo aí pro Brasil, e o Brasil está abraçando, então isso é realmente o reino de Deus, ajudar pessoas. Mas também, e é mais que necessário do que ajudar fisicamente essas pessoas, é ajudar a alma delas a ter um encontro com Jesus, é transformar a mente dela, para que ela viva uma metanoia. Metanoia é mudança de mente. Então a mente que tem a mediocridade desse mundo começa a ser transformada e começa a entender o reino de Deus. Que você entenda que o Senhor Jesus quer te usar através do reino de Deus na sua vida, para ajudar pessoas, para não só suprir com alimentos, com roupas, dando trabalho, emprego, curso, ajudando essas pessoas de forma efetiva, mas para levar o reino de Deus em cada um desses corações e mudar as suas mentes, para que essas pessoas, ao serem alcançadas, elas não mais necessitem de assistência, mas agora elas começam a ir, cumprir a preparação do Evangelho da Paz através dos seus próprios pés e mãos, ajudando outras pessoas e não mais só vivendo de assistencialismo. Isso sim é reino de Deus.